Oiê, eu sou a Érica e hoje eu tô aqui para falar de educação de crianças e adolescentes, o tripé da escola, igreja e família. Mas antes de assistir esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e compartilha com as pessoas que vocês acham que vão gostar. Esse canal não é sobre nós. Bom, vamos falar de educação. Esse tempo de pandemia, eu acho que deu uma nova visão ainda de educação para as famílias, porque de repente a gente teve que trazer para dentro de casa até o currículo escolar. Educação é uma temática que tem sido discutida há alguns anos e tem sido discutido principalmente o que é papel da família, o que é papel da escola e o que é papel da igreja. Hoje a gente tem feito um pouco o papel da escola dentro das casas e a gente vê mais do que nunca a importância da educação e mais do que nunca o quão difícil é o trabalho de educar crianças e adolescentes. Então eu quero falar nesse vídeo um pouquinho do que eu penso ser papel da escola, o que eu penso ser papel da igreja e da família, mas principalmente a importância da interação desses três pontos. Na verdade, eu acredito que é um triângulo de educação e ele precisa ser muito bem alinhado para que a sua criança e o seu adolescente seja educado no caminho que você acredita ser o caminho certo. Nós que somos cristãos, temos valores e princípios baseados na Bíblia. Então é direito da família determinar se a criança e o adolescente vão crescer sendo ensinados dentro dos padrões bíblicos. Não importa o que a sociedade diz, nós sabemos que a vontade de Deus tem que ser estabelecida e nós, como família, temos a responsabilidade de compartilhar princípios e valores e principalmente a fé cristã com os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos. Eu digo isso porque hoje em dia muitas famílias têm formatos diferentes e não é só papel do pai e da mãe. Apesar de serem os principais responsáveis, muitas vezes essa responsabilidade é transmitida para outros adultos. Então esse vídeo é para você que tem exercido a responsabilidade da educação. Em Deuteronômio 6, o versículo 6 e 7 diz: "Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás em teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te." Então, na temática de educação, eu quero começar falando sobre fé. E eu quero dizer que desses três pilares de educação, a família é a grande responsável por transmitir a fé para os filhos. É importante falar que na cultura judaica as crianças ficavam o tempo todo em família e era muito importante então que transmitir a fé e as leis de Deus fosse algo do dia a dia. Mas isso não mudou nos dias de hoje. É muito importante a família entender que transmitir a fé precisa acontecer primeiramente dentro de casa. E aqui fala assim, você tem que inculcar. Sabe aquela coisa que você repete o tempo todo, o dia inteiro, na hora de deitar, na hora que tá caminhando, na hora que tá indo para um lugar, na hora que tá falando? A fé ela tem que ser transmitida de forma maravilhosa e verdadeira dentro da família. Tem tantas coisas que a gente transmite porque acha importante, às vezes em algumas famílias, tem que comer saudável, e você diz aquilo todo dia. Ou, por exemplo, precisa estudar, você para ser alguém na vida você tem que estudar, e aí você fala aquilo todo dia. Ou você pode dizer, tem que arrumar, ajudar a mamãe. Então, assim, a gente sabe que para uma criança ou um adolescente absorverem e terem aquilo realmente como algo importante na vida deles, a gente precisa inculcar, repetir. E a fé, a verdade de Deus, da existência de Deus, a salvação por meio da cruz de Jesus é algo que a gente tem que trazer para a vida das crianças o tempo todo. A gente tem que contextualizar nas conversas. Então você está almoçando e a criança fala algo, você pode contextualizar sobre o que Deus pensa daquilo, ou sobre o porquê apesar dela ter errado, ela é perdoada e ela sempre vai ser perdoada, porque Jesus é aquele que perdoa todos os pecados e nós temos que fazer como ele. É muito interessante você contextualizar em tudo que você estiver fazendo, nas conversas com seu filho, no tempo com seus filhos, a fé. Então eu quero também enfatizar aqui que o tempo tem sido um grande vilão nessa história, porque muitas vezes as famílias têm pouquíssimo tempo com as crianças ou com os adolescentes e por isso eles não conseguem inculcar, não conseguem repetir ao se levantar, ao deitar. Então eu quero dizer que se você tem tido pouco tempo
com sua família, seja muito intencional no tempo que você está com eles. Faça uma devocional diária, tenha um momento à noite onde você então relembre a fé em Deus, a fé em Jesus, e faça isso todos os dias, para que seu filho então receba como uma verdade e que nem a escola e nem o mundo possa roubar isso deles. Mas a igreja, obviamente, faz o papel de consolidar. Estudos dizem que quando a criança sai da sua casa e vai para algum contexto da sociedade que reforça o que ela aprendeu em casa, aquele valor ele é muito mais fortalecido na mente da criança. A igreja faz esse papel. É muito importante que a criança tenha amigos que acreditam na mesma fé, os adolescentes mais ainda. Então, o seu papel é incentivar que essa criança e adolescente tenham relacionamentos com pessoas que tenham a mesma fé, porque assim elas vão ter fortalecido aquilo que se aprende em casa. Então, lembre-se que o papel de ensinar a Bíblia não é da igreja. O papel da igreja é reforçar a Bíblia, reforçar o ensinamento e muitas vezes ser um guia para as famílias. Algumas famílias não sabem como ensinar a Bíblia, que é tão difícil para uma criança. Mas a sua igreja vai ter pessoas que sabem. Então você pode olhar o que a igreja está dizendo, a forma que ela ensina, quais são as bíblias que tem talvez para vender, ou que os seus amigos estão usando com os filhos, quais são as músicas que eles põem para as crianças tocarem, e pode usar como um guia para que você possa ser então aquele que vai inculcar no dia a dia dos seus filhos a fé. A escola. A gente sabe que é uma realidade difícil para a grande maioria encontrar uma escola cristã. A grande maioria das escolas cristãs do Brasil é particular e por isso fica difícil para que muitas crianças e adolescentes estejam nelas. Então a gente sabe que se a escola que o seu filho frequenta não é cristã, provavelmente ele vai receber informações e valores que são contrários ao que você tem ensinado na sua casa e o que ele tem aprendido na igreja. Mas não se desespere. Porque se você for muito intencional na sua família, o seu filho ele vai ser capaz de filtrar o que ele está recebendo na escola. É importante que você diga para eles que algumas pessoas não acreditam na mesma coisa que a sua família acredita e que eles precisam buscar a Deus e ao Espírito Santo que habita também nas crianças e nos adolescentes para dizê-los o que está certo e o que está errado, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Se eles têm conhecido um pouco da Bíblia junto com vocês, eles vão poder vencer mentiras que eles vão receber na escola. E quando eu falo sobre fé, eu também quero incluir aqui os valores e os princípios que envolvem a fé, mas também envolvem outros aspectos da sociedade, como trabalho, como honestidade. E a gente sabe, então, que mesmo nas escolas seculares, eles vão falar sobre honestidade, sobre a importância do trabalho. Então, a família entra para reforçar aquilo que é compatível com a Bíblia. E quando tiver alguma coisa que você acredita que vocês pensam diferente na sua família, você precisa simplesmente sentar com seu filho e falar, olha, aqui nós acreditamos assim, por causa da Bíblia, e tá tudo bem. E a igreja entra então para reforçar uma sociedade que também pensa diferente. É muito importante que os adolescentes e as crianças vejam que eles não são os únicos que têm aquela fé e aqueles princípios. O segundo tema que eu quero falar é educação sexual. E é muito importante então que esses 3 pilares da educação, a família, a igreja e a escola, trabalhem a favor das crianças e dos adolescentes. Na minha opinião, desses 3 pilares, o mais importante na educação sexual é a família. Em primeiro lugar, os pais ou os responsáveis adultos têm a responsabilidade, o dever de proteger as crianças e os adolescentes de qualquer tipo de abuso sexual. A educação sexual serve para que as crianças elas tenham o mínimo de conhecimento para que se protejam ou para que possam entender o que é certo e o que é errado. Para entender que elas podem se comunicar com seus pais e com pessoas de confiança se algo acontecer com elas que é indesejado. A família, é muito importante que a família saiba sempre onde as crianças estão, se elas estão com pessoas responsáveis, se estão com pessoas que possam cuidar delas de forma correta, mas muitas vezes a gente sabe
que isso sai do controle dos pais, e o abuso sexual infantil é uma das coisas mais tristes que acontece e ainda acontece de forma massiva no Brasil. Então é muito importante que você fale com seus filhos sobre o quanto eles merecem ser protegidos, quais são as partes do seu corpo que eles não devem deixar ninguém tocar, e principalmente que eles não devem e não precisam guardar segredo dos pais ou dos avós ou dos professores quando algo errado estiver acontecendo. Isso é muito importante ser dito dentro da família, mas também é importante na adolescência falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, falar sobre gravidez precoce, falar sobre benefícios e malefícios do sexo. O sexo quando é feito numa idade muito nova, quais são os malefícios, quais são as consequências emocionais que adolescentes podem ter quando eles começam uma vida sexual muito cedo. Então é muito importante a família dizer isso. E também para os cristãos é muito importante que a família tenha liberdade para conversar sobre sexo sem vergonha, sem tabu, porque se você não falar com seus filhos, outras pessoas vão falar. E também é muito legal a gente saber que a gente pode falar livremente sobre a castidade, ou seja, a escolha de esperar o casamento para o sexo. E a gente sabe que tem muitos benefícios para aqueles que escolhem esperar. Tem muitos grupos de adolescentes que falam sobre isso. Se você não conhece, procura na internet, procura na sua igreja, para que você possa ter uma linguagem legal para falar com seus adolescentes. A escola sim precisa falar de educação sexual, métodos contraceptivos, gravidez precoce, DSTs, e a gente não precisa ter medo da educação sexual dentro da escola. A igreja, eu creio que a igreja tem sido ainda um pilar muito fraco na educação sexual, apesar de eu acreditar que seria muito importante que a igreja também fortalecesse, principalmente no discurso da castidade, do que a Bíblia diz sobre aguardar o sexo para o casamento, e também na proteção contra abuso sexual de crianças e adolescentes, e também no cuidado, no acolhimento daqueles que estão sofrendo ou que ainda vão sofrer. Muitas vezes essas crianças e adolescentes que estão vulneráveis na área sexual, eles não têm a quem recorrer. Eles podem estar vivendo um abuso dentro da família, eles podem não ter nenhum tipo de acolhimento na escola, e a igreja precisa se posicionar em prol do cuidado dessas crianças e adolescentes e da educação sexual saudável. Mas eu não posso deixar de falar, ainda nesse ponto de sexualidade, a respeito de uma das maiores polêmicas dos últimos anos ligada à educação no Brasil, que é a ideologia de gênero. Falando sobre educação sexual dentro das escolas, a gente tem visto um movimento que expandiu ou ampliou essa educação sexual para o âmbito da ideologia de gênero, que, na minha opinião, está relacionada à identidade da criança. Principalmente, a grande crítica dos cristãos contra essa ideologia de gênero é a sexualização precoce. Então, crianças muito novas de 4, 5 anos estão sendo expostas a alguns tipos de conteúdo falando sobre sexualidade de forma imprópria vinculada à identidade. O que eu acredito é que a ideologia de gênero não deveria ser discutida dentro da escola da forma que tem sido discutida. Se os professores querem falar sobre comunidade LGBT, ou sobre identidade, ou mesmo sobre ideologia de gênero, isso deveria acontecer com adolescentes, e as famílias precisam preparar então essas crianças e adolescentes fundamentando bem valores e princípios para que aquele adolescente tenha maturidade para escolher o que ele acredita. Uma criança não está preparada para ter alguns tipos de conteúdo sexual. Então eu sou contra a forma que isso tem acontecido no Brasil, e eu acredito que a força da igreja de ter se levantado dizendo que era contra esse tipo de conteúdo nas escolas foi forte, e com certeza esse processo de educação começou a regredir pelo menos um pouco. Se você pensa diferente, você pode até colocar aqui nos comentários. Mas a minha observação, então, é o seguinte: você na família e na igreja, por isso é importante também a participação da criança e do adolescente na igreja, podem dizer para os seus filhos
qual é a identidade deles, baseado na Bíblia e baseado no que Deus diz. A partir daí ele vai escutar do mundo outras coisas, mas ele tem que estar firme e fundamentado com a verdade inculcada para ele poder decidir aquilo que ele acredita que ele é, aquilo que Deus pensa que ele é. E para terminar, falando de educação, eu não posso deixar de falar do currículo obrigatório do MEC. São essas matérias que a gente está tão enlouquecida tentando estudar com os nossos filhos em casa nessa pandemia. Ciências, matemática, português, história, geografia. Isso tem alguma coisa a ver com família? Ou na pandemia me jogaram tudo isso e, nossa, que inferno, não vejo a hora de não ter que saber mais nada. Bom, eu acredito que esses currículos obrigatórios, eles são muito bons e eles são muito importantes no desenvolvimento do pensamento, do caráter que essas crianças e adolescentes terão. Mas seria muito positivo que a família pudesse também participar desse ensinamento que acontece ao longo dos anos. História, por exemplo. Eu vou falar um pouco o que tem acontecido aqui comigo, aqui em casa. O Enzo tem 7 anos, eu tenho feito os estudos com ele da escola por causa da pandemia, e ele tem dificuldade de prestar atenção na aula online, então acabou que eu tenho sozinha, com os livros e tal, estudado com ele. E eu percebi que estudando história, geografia, eu posso falar sobre muitas coisas da vida. Uma aula, por exemplo, que a gente teve dos gladiadores. A gente sentou e começou a falar sobre a crueldade humana, o que é ser bom, o que é você ver uma sociedade que todo mundo se diverte com o sofrimento do outro e como você tem que ser diferente. O que será que acontecia naquela época para se tornar normal ou se tornar algo entretenimento, que as pessoas vissem pessoas lutando e muitas vezes morrendo. E a gente conversou sobre isso. Muitas vezes a gente estuda geografia, ciências, e fala sobre a grandeza de Deus. Cara, que oportunidade ao longo da vida das crianças e dos adolescentes a gente viver o que está escrito na Bíblia, em Romanos 1:20, que diz que a natureza revela quem é Deus. Cara, na escola que eles vão estudar com profundidade a natureza, os animais, a biodiversidade, as bactérias, os fungos, os ambientes. E, a gente pode conversar e falar, caramba, como é possível Deus criar tudo isso de forma assim tão maravilhosa, como a natureza revela quem é Deus. Se você tá com seu filho acompanhando o que ele tem aprendido, você pode conversar e trazer contextos espirituais, você pode trazer contextos de caráter, você pode trazer um novo patamar de entendimento da sociedade, você pode ajudar o seu filho a ter escolhas na vida melhores. Quando você fala de história, aí você vai falar sobre os líderes que foram maus, os líderes que são bons, os líderes que fizeram a diferença no mundo. Você pode conversar e falar, o que será que esse líder pensava? O que será que ele fazia? Como será que ele vivia para conseguir ser uma pessoa que marcou tanto a história? E é muito legal, e às vezes a gente pensa, nossa, eu mal sabia na minha época, eu nunca vou conseguir acompanhar o que meu filho tem aprendido. E a verdade é que isso é uma mentira. As escolas têm ensinado de forma progressiva, natural, fácil. E eu não tô falando que você tem que estudar, você tem que ter horas na semana para estudar o que o seu filho está estudando. O que eu tô falando é que às vezes sentar, dar uma folheada na matéria, dar uma folheada na lição, vai fazer você fazer perguntas para ele e iniciar essas conversas. Então, esse currículo obrigatório, essas matérias que as crianças e os adolescentes aprendem ao longo de tantos anos, faz toda a diferença na vida deles. E a verdade é que pode fazer diferença na nossa vida também. Então, a educação é muito importante que ela seja casada nesses 3 pontos. E eu quero terminar dizendo que você não precisa ter medo. Alguns pais, mães, avós, tios olham a sociedade de hoje e pensam, meu Deus, o que vai ser da vida dos meus filhos? O que vai ser da vida dessa criança e desse adolescente que eu tenho cuidado? E o que eu quero te dizer é que se você for intencional em trazer Jesus para a vida deles, ele vai ter um resultado maravilhoso para o futuro dele.
Você não precisa ter medo da escola. Você tem que se aliar a tudo de maravilhoso que a escola tem ensinado. Tantos ensinamentos lindos. E você não precisa se preocupar com o que a escola ensina, que é diferente do que você pensa. Se você estiver acompanhando a educação e o caminhar da sua criança e do seu adolescente, aquilo que ele ouvir e que você não concordar dentro da sua família, ele vai poder entender, ele vai poder colocar debaixo da luz da Bíblia e tomar as decisões que um dia ele vai precisar tomar. E eu quero declarar sobre a vida das nossas crianças e adolescentes, da igreja cristã, mas também do Brasil todo. Eu quero pedir que Deus proteja-os, guarde os seus pensamentos, a sua vida sexual, e que a gente possa realmente ter uma sociedade melhor, um futuro melhor e que acima de tudo agrade Jesus. Vem cá. Mas você não adora estudar em casa? Não. Qual matéria que você mais gosta? Nenhuma. Não é português? Tá bom, então pega o livro, a gente vai fazer 15 minutos de leitura. Não. Por favor, Enzo, vem. Mãe, por favor, não.